Nós vamos fazer algumas configurações iniciais, né? Nós vamos chamar de setup do Power BI, para que todos os exercícios que eu fizer gerem os mesmos resultados quando você também for desenvolver. E não só para isso, mas para que questões de regionalização, por exemplo, sejam aplicadas dentro dos dashboards que você vai criar. Vamos começar da seguinte forma. Nós vamos na guia Arquivo, depois nós vamos escolher Opções e Configurações, e por último, opções. Vai abrir para vocês uma janela com diversas opções de configuração que eu sugiro que você depois navegue por elas e verifique quais se aplicam para as suas características, para as características da sua organização, mas algumas nós vamos fazer aqui justamente para facilitar o nosso trabalho ao longo do curso. Inicialmente, nós vamos na opção Carregamento de dados que está em Global. Por que nós vamos fazer isso? Inicialmente, por mais que seja um benefício do Power BI, nós vamos retirar a detecção de relacionamentos de base de dados. O que isso significa? Nós vamos aqui em Arquivo Atual, Carregamento de dados e nós vamos desmarcar a opção Detectar automaticamente novos relacionamentos depois que dados são carregados. O que isso significa? Eu vou desmarcar aqui. Significa que se você estiver trabalhando com mais de uma base de dados, duas ou três, essas bases de dados podem se relacionar. Se essa opção estiver marcada, o Power BI já vai fazer esses relacionamentos de maneira automática. Mas não é o nosso objetivo aqui. Aqui no nosso curso nós vamos mostrar como fazer esses relacionamentos. Portanto, é a primeira opção que nós vamos alterar. Logo abaixo, nós vamos escolher a opção Configurações Regionais e verificar se a localidade está correta. Você, uma vez tendo feito o download do Power BI de maneira correta, escolhendo o idioma, ele possivelmente aqui vai estar em português. Ou talvez em inglês, se você deseja posteriormente fazer a prova da certificação da Microsoft e já quer aprender a trabalhar com o Power BI em inglês. No nosso caso está tudo certo, está em português e nós vamos manter assim, porque todas as instruções do nosso curso serão em português. Bom, outra coisa também que a gente precisa se importar nesse primeiro momento é em configurações regionais dentro do menu Global. Por que isso? Os separadores do DAX, que nós vamos aprender a fazer funções, aprender a fazer cálculos, eles vão estar marcados por padrão como usar os separadores do DAX padrão, vírgula como separador de lista e ponto como separador decimal. Nesse caso, as casas decimais, por exemplo, de uma informação de moeda, tal venda foi de R$ 5,35. Essa separação vai estar com ponto. E nós sabemos que no Brasil a gente faz essa separação por vírgula. Então, nesse caso, para facilitar trabalhar com bases de dados que possivelmente virão com separador com vírgula, nós vamos escolher a segunda opção, usar separadores do DAX localizados. Os separadores de lista e de decimais são definidos pelas configurações de localidade do Windows. Uma vez o seu Windows estando configurado para o Brasil, automaticamente essa separação será por vírgula e não por ponto. Uma última configuração que é muito importante, isso, como eu falei, mensalmente o Power BI é atualizado, mas essa é uma atualização importantíssima que vai propiciar que a gente trabalhe com gráficos, por exemplo, de uma maneira muito similar ao que a gente faz no Excel. Como assim? No Excel, se você quiser fazer edição de um título, retirar uma legenda, retirar um rótulo de dados, basta você estar com o gráfico selecionado e clicar sobre esse menu, sobre esse título, sobre essa legenda ou sobre qualquer outro item que você deseja alterar. Antes não era possível fazer isso no Power BI, você precisava abrir uma janela para fazer as configurações e nas versões mais recentes do Power BI você consegue fazer a edição de gráficos de uma maneira muito parecida como a gente faz com Excel. Para a gente configurar, nós vamos em Recursos de Visualização, que está dentro do menu Global, e nós vamos habilitar a opção Interação no objeto. Essa interação no objeto propicia que a gente clique sobre o título, a legenda ou qualquer outro elemento e consiga uma edição de uma maneira muito mais rápida. Essa aqui para as pessoas que
já estão acostumadas a trabalhar com Excel e são entusiasmadas trabalhando com Excel, antes gerava uma frustração porque no Power BI o caminho que você precisava seguir era maior. Então nós vamos agora clicar em OK e já vai aparecer para você na sua tela uma mensagem que essas alterações de idioma do aplicativo, idioma do modelo, só entrará em vigor depois que você reiniciar o aplicativo. Eu vou apertar OK, vou confirmar isso e ele aparece aqui, né? Você habilitou um ou mais recursos que requerem uma reinicialização. Vou apertar OK, vou fechar o Power BI. Não precisa salvar as alterações, porque eu não fiz nenhuma alteração no arquivo, e sim nas configurações. Vamos verificar se deu tudo certo, as nossas alterações. Eu vou em Arquivo, Opções e Configuração, Opções. E agora, vai abrir novamente a janela. Nós vamos verificar aqui que em Configurações Regionais, ele mudou os separadores do DAX. Em Recursos de Visualização, ele também deixou habilitado interação no objeto e em configurações regionais ele está utilizando o idioma do Windows. Ótimo! Verificaremos também que em carregamento de dados no arquivo atual, ele novamente deixou marcada a opção detectar automaticamente novos relacionamentos, porque isso aqui está relacionado com o arquivo atual. Então, quando nós formos trabalhar com relacionamentos, nós vamos vir novamente e desmarcar essa opção. E em configurações regionais, nós permanecemos com o português do Brasil. Portanto, verificamos que todas as configurações que eram globais foram aplicadas e as que de arquivo atual nós precisaremos acessar novamente as opções e fazer os ajustes que são necessários. Agora sim, nosso Power BI está configurado para a gente começar a trabalhar. Mas antes de nós finalizarmos, eu vou apertar aqui cancelar e vou na guia exibição. Por quê? Nós fizemos as configurações do programa e eu gostaria que nós trabalhássemos com o mesmo estilo de exibição dos gráficos. Então, você pode verificar aqui que na guia exibição nós temos como que este relatório está configurado, é o tema atual ou o tema padrão, mas nós temos temas como padrão acessíveis, parque da cidade acessível, etc. Dentro do Power BI nós temos padrão, Bloom, parque urbano, clássico e assim por diante. Nós vamos escolher a opção clássico para a gente fazer a alteração e para que você tenha os mesmos resultados quando você gerar os seus primeiros gráficos. Te vejo na próxima lição.